Bom, boa noite a todas, todes e todos. Iniciamos, então, a reunião extraordinária do Colegiado Setorial de Artes Visuais do Rio Grande do Sul, do dia 20 de abril de 2022. Muito obrigado pela presença. Vamos à nossa pauta de hoje. Então, primeiro assunto, nós temos a retomada do último encontro. O segundo ponto de pauta, a rodada dos GTs. O terceiro item de pauta é o plano setorial. O quarto item é a sexta Conferência Estadual de Cultura. E o quinto ponto da reunião é a questão dos assuntos gerais, caso existam. Vamos iniciar, então, deixa eu só abrir o chat aqui. Vamos iniciar a questão com uma retomada do último encontro. No nosso último encontro, de acordo com a nossa ata, que já está presente lá no nosso Google Drive, nós discutimos um pouco na última reunião, a do dia 23/3, a dinâmica das reuniões, né, e falamos de um novo calendário. Então, nós trabalharemos agora com reuniões que vão se alternar quinzenalmente, reuniões de pleno, como é o caso da reunião de hoje, e reuniões de GT. Nós já tivemos uma reunião do GT Comunicação na quinzena passada. As informações que vão sendo encaminhadas e as decisões que vão sendo tomadas pelo pleno, nas reuniões do pleno, vão ser enviadas, então, por e-mail, numa espécie de newsletter, depois da reunião, e nós iremos, como coordenação, trabalhar nessa ideia de newsletter, né, de modo a evitar um pouco assim, um uso excessivo do WhatsApp. Vocês devem ter notado que eu já fiz a convocação da reunião dessa vez convidando vocês por e-mail. Eu achei excelente, a ideia foi dada pela Mel, então vamos usar mais o e-mail. Tá? Fizemos uma rodada dos GTs e houve um retorno do GT Comunicação sobre a questão da campanha de identidade visual e também um retorno do GT Mapeamento. Eu e a Ju demos alguns retornos sobre a questão da comissão julgadora do FAC, né, Ju, que está em andamento. E por último, discutimos algumas questões também sobre a regulamentação da lei do SEC. Tá? Se vocês todos e todas estão de acordo, a gente lavra, então, essa ata do dia 23/3 e iniciamos a nossa reunião de hoje. Alguma objeção? Não? Então, ata da reunião de pleno do dia 23/3 aprovada. Vamos para o nosso segundo assunto da reunião de hoje, que é, de uma maneira estratégica, a questão da rodada dos GTs. Eu abro, então, para os coordenadores de GT, que têm informes a dar para o pleno do colegiado, sobretudo a Cris Arnes como coordenadora do GT de mapeamento e o Diego Vac como coordenador do GT de comunicação. Quem quer ir primeiro? Cris, por favor, se tu puder. Tá bom, tu quer fazer o grande finale, né? Então tá bom. Bom, eu já tinha, eu acho que comunicado sobre a nossa reunião com a Adriana Boff, no Instituto Estadual, né? E para quem não estava presente, eu também encaminhei por e-mail para saberem a respeito do que foi tratado na reunião, né? Que ela se colocou à disposição para cooperar através dos projetos que eles estão encaminhando, que são os projetos do MAC 30 anos, né? Que vai circular em 6 cidades do interior: Bagé, Rio Grande, Pelotas, Osório, Torres e Caxias, tá? E para fazer essa exposição, eles precisam, por exemplo, saber o que há de espaços, né, de instituições que possam acolher uma exposição do porte que eles pretendem. E também a exposição da coleção do Paulo Sartori, aqui em Porto Alegre, que acaba recebendo muitos visitantes do interior também, e do próprio FAC Visual, que o Instituto Estadual também assina agora, então talvez tenha ali também alguns dados que possam contribuir para o mapeamento que eles têm acesso,
e também utilizar o próprio prêmio IEAV como uma forma também de contribuir o mapeamento, e para isso convoca aqui a ajuda do colegiado para pensar como construir uma série de detalhes a respeito dessa premiação que pudessem contribuir para o nosso processo de mapeamento também, tá? O Instituto de Artes foi uma reunião muito boa, foi uma reunião com as professoras, enquanto professoras ainda, querendo ouvir todos, porque, na verdade, o meu contato tinha sido com a Ana Albani, via WhatsApp, né? Então, foi uma forma de fazer uma reunião com as professoras e a coordenadora de curso, a chefe de departamento, né? Mas estavam ali ainda para ouvir o que seria esse mapeamento para o colegiado, e foi o momento em que a gente aproveitou para colocar que o colegiado é integrante do sistema estadual, né, de cultura, e que ele faz o assessoramento para políticas públicas, o assessoramento da secretaria para execução de políticas públicas. Portanto, o mapeamento, para nós, é uma questão de nós termos dados para fazer orientação sobre dados e não sobre achismos, né? Uma coisa que a gente já tinha comentado bastante. Na reunião estavam as professoras, a Jéssica, né, chefe do departamento, vou estar olhando do lado para me lembrar melhor, tá? A Bruna Fetter, a Lilian Maus e a Ana Albani, tá? Foi bem interessante, óbvio que para o Instituto é super interessante fazer essa pesquisa, e elas já iniciaram um primeiro contato, um primeiro interesse por esse tema antes da pandemia, tá? Quando a Lilian e a Bruna fizeram uma disciplina, tá? Sobre o sistema de artes, e convidaram o Bali para fazer uma apresentação para os alunos a respeito do sistema estadual, tá? E, na época, foi comentado que a SEDAC tem muitos dados, mas não tem análise, tá? Até porque esses dados todos levantados, digamos, foram coletados sem, na verdade, participação de uma universidade, coisa e tal, para estabelecer as categorias de análise antes, né? Então, a princípio, elas acolheram a nossa colocação, tá? Colocamos que o nosso interesse é o Estado, são as 9 regiões, é obter informação acerca das 9 regiões, é poder dialogar com gestores e conselhos acerca da cadeia produtiva das artes visuais, pensando as regiões, embora a gente saiba da profissionalização maior que há no eixo capital, em direção a Pelotas, Rio Grande, né? Acontecem atividades de artes visuais em outras cidades do interior também, só que de outra forma, dentro de outras práticas, certo? Aí o que ficou dessa reunião? A intenção delas de agora abraçar essa questão, de fazer esse mapeamento, porque é de interesse do Instituto de Artes, assim como de outros cursos universitários das artes visuais, porque para o que e aonde vão trabalhar os egressos? A princípio, me parece ser o ponto maior de interesse delas, inclusive para pensar um currículo e adequar um currículo a essas necessidades de compreensão da formação desses profissionais das artes visuais, né? Então, nesse sentido, a Bruna sinalizou bastante sobre fazer um levantamento das pesquisas que já existem acerca do sistema de artes, e para poder trazer, talvez, um método, porque a questão é a construção de uma metodologia, criar categorias de análise, né,
houve uma sugestão da Jéssica de utilizar o sistema, deixa eu me lembrar o nome do sistema, que faz um levantamento dos egressos de cursos de pós-graduação, de saber qual foi a metodologia e o recorte temporal que foi feito lá, né? Deixa eu ver se eu acho aqui o nome do... Bom, não importa. Foi criado um sistema para se saber os egressos de cursos de pós-graduação, tá? E talvez estudar a metodologia aplicada nesse sistema possa ser replicado e adequado para se saber também, poder fazer essa pesquisa sobre os egressos dos cursos de artes visuais, para depois poder replicar para outras universidades também, tá? Então, está se fazendo esse estudo. Ao final da reunião, ficou delas se reunirem para discutir, tá? Afirmar o interesse, total interesse e participação, né? E que elas iam estudar com relação à construção desse projeto, de estabelecer as categorias, fazer o recorte temporal, fazer, enfim, né, pensar essa questão de como é que constitui esse projeto, até em termos de financiamento, em termos de aporte tecnológico e de pessoal, né, para se conseguir executar isso, já que tem essa abrangência estadual, né? E a gente retornaria um novo encontro nessa semana, mas houve uma colisão com um momento de definição das disciplinas delas lá, então se achou por bem, e também do feriado da Páscoa, se achou por bem, então, deixarmos a nossa reunião de retomada para a última semana de abril. Nesse meio tempo, entramos em contato semana passada com o Tarso, tá? Que já esteve conosco ano passado, para dizer da intenção dele de fazer, de qualquer forma, iniciar essa pesquisa, e ele vem fazendo uma pesquisa das cadeias produtivas da economia criativa como um todo, né? E agora ele ia investir nas artes visuais. Então, assim, me parece que ele vem entrando, ele já tinha entrado em contato tanto com o Instituto Estadual de Artes Visuais, né, com a Adriana, quanto com a Ana Albani no Instituto de Artes, né? Acredito que deve ter entrado com outras instituições também. E vem fazendo alguns levantamentos, me pareceu que ele já tem alguns dados, depois eu vou mais propriamente encaminhar para vocês um resumo dos pontos discutidos nessa reunião, tá? Vou mandar por e-mail, então, para poder compartilhar melhor com vocês, tá? Não tem, também digo assim, no meio desse feriadão, no meio de todos os acontecimentos, ainda não aprontei isso aí, tá? Mas eu compartilho melhor. Mas já ficou um convite para ele participar da nossa reunião lá em maio, tá? Onde ele pretende já trazer algumas informações. O Guilherme, naquela reunião, pontuou muito bem que talvez devamos iniciar dentro de todo um contexto que eu coloquei, né, devemos talvez iniciar pensando em localizar as instituições, os espaços pelas cidades onde esses agentes das artes visuais e os eventos das artes visuais ocorrem, né? Então, talvez iniciar por ali. Para nós, enquanto colegiado, vai ser essencial para a gente começar a fazer a nossa divulgação e a nossa comunicação com relação ao colegiado também, né? Que a gente tem que partir de algum ponto. Mas tem vários senões da característica do nosso setor, né? Interdisciplinar, intersetorial, né? E do tipo de atuação, tanto de artistas e quem é que participa dessa cadeia, e que efeitos em termos econômicos, simbólicos e políticos essas ações das artes visuais produzem, né? Então,
Está sim, agora eu vou encaminhar um convite para ver se o Instituto. Primeiro, vamos nos reunir com o Instituto de Artes para saber o que, que elas pensaram em termos de metodologia e para a gente conseguir alinhar um pouquinho, porque o Estado, o Tarso, enquanto interesse de Estado, tem uma visão do que pesquisar, né? O colegiado tem uma visão daquilo que ela necessita em termos de dado, e o Instituto de Artes tem uma visão própria dela, então, de como nós fazermos esse cruzamento e estabelecer melhor essa eu vou chamar de parceria, tá? Não sei se ainda precocemente utilizar esse termo, mas é essa a intenção inicial, quer dizer, desde o início. Quero também dizer que eu entrei em contato com o Felipe Caldas, de Rio Grande. Quem é de lá sabe o que ele já fez uma pesquisa a respeito da, da LAB, tá? Para o município de Rio Grande, e ele me contou um pouco do que ele estava fazendo esse levantamento, mas deixa eu ver quem é que está aqui de Rio Grande. A própria Camila? Não. Não, eu sou de Pelotas. Eu não me lembro quem é que foi que participou da nossa reunião. Paula. A Paula talvez até tenha mais informações sobre o que sobre o que ele já conseguiu levantar de informações, mas, ao mesmo tempo, ele colocou essa observação para mim, que a LAB, por ser um edital emergencial, tá? Por ser um momento emergencial, também tem algumas dificuldades para se fazer uma pesquisa a partir da LAB, tá? E também tem alguns entraves quanto ao acesso às informações. Então, mas, enfim, conversaremos melhor com ele a respeito disso, e também adiantando a vocês que a gente está tomando, enquanto colegiado, está tomando esse cuidado de fazer essa aproximação com o Instituto de Arte, enquanto Universidade Federal, enquanto espaço de produção de conhecimento, e dentro desse princípio, tem que atender algumas questões éticas e alguns cuidados de encaminhamento dos dados, que a gente tem uma grande atenção, assim, para não dizer preocupação, né? Porque estamos em ano eleitoral, os dados se tornam mais sensíveis ainda, e o objetivo não é exatamente fazer um escrutínio de quem ganha quanto ou ganha onde, mas, na verdade, compreender um pouquinho mais de como é que funciona, como é que se estrutura, como é que são as conexões e como é que são os fluxos, né, nesses processos das artes visuais e desses agentes que atuam dentro dessa cadeia. É compreender um pouquinho melhor como está funcionando nos diferentes regiões, e talvez a partir daí a gente possa pensar num modelo, numa sugestões de políticas públicas para melhor estruturar e abrir um campo profissional melhor, assim, mais funcional e que produza um melhor, eu vou chamar de fluxo, né, de trocas, assim, tanto econômica quanto qualquer outra coisa. Então, a grosso modo, assim, fazendo um resumão, é isso aí, é assim que está o andamento dos trabalhos do GT Mapeamento. Acho que está encaminhando bem, tá? Obrigado, Cris. Antes de passar a palavra para a Ju, queria fazer algumas considerações. Assim, a primeira, te agradecer pelo relato e mencionar assim, para os demais membros que não estão participando do GT Mapeamento, que esse relato ele é super importante na medida em que ele historiciza para a gente como estão se dando essas primeiras articulações, né, ao nível mais agora institucional do mapeamento, que, como vocês bem sabem, já foi iniciado, né, na gestão passada, a partir da iniciativa da própria AMEL, né. Uma consideração que eu queria fazer, que é muito importante, que aqui já tá presente, já apareceu no relato da Cris, é em relação a essas diferentes intenções, né. Então,
Então, existem intenções por parte do Instituto de Artes, existem intenções do próprio colegiado e existem intenções do governo, na medida em que o Tarson, enquanto, né, um funcionário da Secretaria de Planejamento e Gestão, representa também o governo. Então, nesse rol, nesse leque, digamos assim, de diferentes atores aí, né, instâncias atuando na questão do mapeamento, a gente já tem diferentes intenções, diferentes objetivos que precisam ser equalizados, né, que precisam ser dinamizados e articulados, cumprindo aí um objetivo em comum, né. O nosso objetivo, como bem disse a Cris, e é algo que eu repito, e esse é o argumento que eu venho usando, né, a gente vem usando, né, Cris, para falar da importância do mapeamento, é o seguinte: o colegiado setorial, todos os colegiados setoriais são instâncias cuja função do Sistema Estadual de Cultura, cuja função principal é assessorar a Secretaria Estadual de Cultura. Na medida em que a nossa função é assessorar a Secretaria, nós não podemos assessorá-la mediante achismos, mas mediante o conhecimento de certos dados, né? A universidade vai entrar nessa pesquisa de uma maneira muito específica, né, interessada na produção de conhecimento como um fim em si mesmo. Mas nós sabemos, enquanto colegiados, sobretudo considerando a nossa função assessora, que nós precisamos dar um destino para esses dados, que é o destino de assessoramento. Então, existem aí intenções que precisam ser levadas em consideração. A última observação que eu queria fazer antes de passar para a Ju é a questão, essa ideia, na verdade, que eu dei para a Cris e para o pessoal na última reunião do mapeamento. Paula estava presente, a Lise também, a Bárbara, a Mel, não lembro se estava presente. Foi em relação a esse mapeamento inicial das instituições, né, voltadas às artes visuais no Estado. Acho que seria um bom início, uma forma preliminar, assim, de começarmos a mirar um pouco esse abismo das cadeias produtivas das artes visuais no Rio Grande do Sul, né, tentando organizar de uma maneira um pouco mais racional, assim, por onde a gente poderia começar. Foi apenas uma sugestão. E lembrando, é claro, né, que essa noção que a gente tem trabalhado no mapeamento é a noção de sistema, que depende, claro, de 3 grandes eixos, por exemplo, a saber, os eixos de produção, circulação e consumo de artes visuais, né? Então, acho que isso já nos oferece categorias e formas iniciais, pelo menos, né, e formas de começar a atacar a questão do mapeamento. Ju. Oi, gente, desculpa nós não ter um barulho sonoro aqui, que eu tô com a minha cachorrinha enlouquecida aqui. Mas é o seguinte, a Cris, eu estava ouvindo muito bem, gostei muito da fala da Cris, que assim, eu conversei, Cris, eu me encontrei com a Ana, minha amiga de anos, e aí ela acabou tocando no assunto na primeira vez que tu conversou, né? E é bem isso, né? Eu acho que assim, tu colocou bem qual é a ideia que a Ana estava me falando, né? A intenção de entender aonde que está o egresso, aonde que você está trabalhando, quais são os espaços, né, que o artista está ocupando e pode ocupar dentro da cadeia profissional dentro da área das artes, né? Então, que não é só ser um artista, né? Onde é que ele está atuando, como é que ele atua, esse é o maior interesse deles mesmo, de saber onde é que está, onde é que pode, qual é o andar que o artista está fazendo agora nesse sistema. E que eu acho que foi bem colocado, é bem isso. E eu estava me perguntando aqui, quando o Guilherme falou, me esclareceu um pouquinho mais, ao mesmo tempo eu fiquei com dúvidas, qual era a ação nossa? Onde é que a gente entra nesse levantamento de dados? Quem é que faz esse levantamento de dados? É nós que fazemos? Esses dados vêm da secretaria? Como é que a gente vai adquirir esses dados? Tantas, né, na região tal, tantos atuam nisso ou aquilo, né? E a questão desse mapeamento dos espaços, né, que eu acho bacana, eu me lembrei que a gente vendo esses projetos, a gente vê, eu e o Guilherme, né, a gente vê alguns pontos que são espaços expositivos em alguns lugares, algumas regiões. Isso a gente pode fazer um levantamento de nome de espaços aqui que aparecem aqui, né, para somar. Mas eu não sei como é que o colegiado entra nesse trabalho mesmo de levantamento. Eu gostaria
depois de entender. Eu peço desculpas não ter podido participar, eu queria ter participado, mas aquele dia eu não tive como, da reunião do mapeamento. É isso aí, gente. Cris, quer responder, aproveitando já que tu está inscrita também? Sim, eu vi que inclusive a Mel colocou aqui que ela já tem um mapeamento em Porto Alegre, acho que vai ser importante a Mel falar um pouquinho também, tá? Mas eu acho assim, Jussara, eu estou tentando conter minha ansiedade um pouquinho nesse sentido, porque eu acho que sem a gente estabelecer quais vão ser as categorias, tá? A gente não sabe para esse projeto que vai estar sendo encaminhado, encabeçado pelo Instituto de Artes, por exemplo, né, como a gente vai participar, mas o fato é que o colegiado, a princípio, tendo uma participação da própria secretaria, tem como contatar, tem como acessar e tem como, talvez, estabelecer essa busca em algumas cidades do interior, por exemplo, né? Acho que toda essa estrutura já existente nesse eixo que eu digo que é litorâneo, tá? Vai ser mais fácil, né? As instituições são mais bem estabelecidas, mais ou menos se conhecem as pessoas que atuam ali dentro, mas para entrar em outras regiões, talvez seja outra abordagem. Eu acho que quando ficar um pouquinho mais definido as categorias, até onde nós conseguiremos, porque tem um prazo aí, vai ter uma cronologia de acontecimentos que a gente vai ter que aceitar que a gente tem pernas para o quê? Né? Eu acho que vai depender um pouco disso, e talvez não seja apenas a nossa gestão que tenha que trabalhar, ou a gente tenha que dar conta de uma abrangência para depois avançar para outras coisas, sabe? Porque já ter uma noção da amplitude dos efeitos que as artes visuais podem estar ocasionando e o fato do quanto que talvez ela esteja difusa por justamente estar inserida também no audiovisual, está inserida também na música, também no teatro, também na museologia, também na educação. Então, esses egressos estão aonde? Ou fazem complementação na arquitetura, na formação da arquitetura, onde é que eles estão? Eu fiz um pouco desse exercício junto com o Tarson, pensando, afinal de contas, como pensar essa atuação desses egressos também. E agora, assim, uma das formas que está se pensando é esse envio de e-mail para saber, afinal, o que estão fazendo e coisa e tal. Não sei, acho que a metodologia ainda não está estabelecida, porque até para estar estabelecida já tem que estar previamente testada, tá? Não chegamos ali ainda, estamos na construção e na discussão das categorias, e mais do que as categorias, eu acho que a gente tem que discutir também o conceito que vai se usar, porque o conceito do território das artes visuais, né, compreendido por quem está num sistema oficializado, num sistema profissionalizado, é um conceito. O conceito de artes visuais, ou do território das artes visuais, de práticas que acontecem no interior, talvez não dialoguem exatamente com esse sistema, galeria, museu, grandes eventos, entendeu? Mas eles pertencem a isso também. Então, como melhor definir esse conceito também vai ser necessário. E eu acho que esse processo de construção talvez seja um pouco mais lento do que a gente pense, sabe, Jussara? Mas, a princípio, para o colegiado interessa localizar logo essas instituições, e nesse primeiro passo, talvez o Tarso, o próprio Estado e a Secretaria sejam os parceiros mais imediatos, assim, e com menor barreira, né? Porque eu acho que cada um tem um ritmo diferente, né? O ritmo do Tarso de pesquisa é um, o ritmo do Instituto de Arte é o outro, né? Então, vamos acompanhando isso, e a gente está tentando estabelecer parcerias, porque importa
saber o que está sendo construído em termos de sistema. Acho que a Mel está, se ela construiu já alguma coisa de Porto Alegre, porque tu vem pesquisando isso também, né, Mel? Então, assim, o próprio Caldas tem uma publicação a respeito, mas recorte, o que importa também é o recorte temporal, né? As coisas mudam rapidamente também. Ju, tá satisfeita? Eu acho que nesse primeiro momento é isso, Sim, né? tá ótimo. Uhum. O que compete ao colegiado é seguir realizando e, enfim, atiçando, assim, essas articulações, né? Mas, para um segundo momento, é trabalhar muito bem, como bem lembrou a Cris, nessas questões de um alinhamento ao nível conceitual, por um lado, por outro lado, uma boa metodologia para realizar essa pesquisa, porque coletar esses dados já configuram a pesquisa que está sendo feita, né? Então, alinhar conceitos, uma boa metodologia, garantir que esses dados serão coletados de maneira segura, de maneira legítima. E, por fim, eu acho o que a Cris comentou também a respeito de conseguir pesquisar, fazer um levantamento eficaz desses dados, né? E que tipo de resultados vão sair daí. Então, o que se pode fazer por enquanto a um nível são assim baby steps que a gente está tomando, né? Considerando os que já foram tomados lá pela gestão passada, pela gestão da Mel. E é isso, né? Vamos seguir articulando como é possível e colocando também essas instâncias em diálogo, né? Porque embora o Tarson já tenha conversado com a Ana, tudo ficou muito no ar, assim, né? Então a gente também vai trazendo essa carga de essa dimensão de uma certa formalização para esse processo, que eu acho que é importante. Mel, que bacana esse mapeamento que tu fez aqui da região de Porto Alegre. É algo aberto, Mel? Que outras pessoas podem contribuir? Sim, eu só não sei se as pessoas conseguem adicionar direto, porque essa ferramenta do My Maps, ela é um pouco diferente do Google Maps, não sei exatamente por quê. E na época eu fiz nele também, não sei exatamente por quê. Eu acho que na época era o único lugar que eu podia marcar e deixar as tags ali do jeito que eu queria, sabe? Porque está separado ali por instituição mais independente, instituição pública, instituição privada. Mas, assim, é só uma identificação. Seria legal a gente pegar isso, fazer uma tabela, botar contatos, enfim, outras, abrir, né, para mais informações. Isso aí eu poderia fazer. Cris, quem sabe essa pode ser uma ação que o colegiado pode retomar, assim, com a Mel agora, né? Não sei, uma sugestão. Eu acho. Sim, eu quero até dar uma olhada e eu queria lembrar também um outro detalhe, né? Achei legal essa ferramenta, mas lembrar a gente que a gente tem que saber ainda assim qual o alcance que cada um de nós tem aqui dentro do Rio Grande do Sul. Tem o local que a gente mora, o local de atuação profissional, mas por vezes tem raízes, certo? Tem origens em outra região do próprio Rio Grande do Sul, ou contatos ou amizades com outras regiões do Rio Grande do Sul. Então, essas outras relações que extrapolam a área profissional, às vezes também são os caminhos para encontrar o contato em regiões que a gente não está conseguindo alcançar, né? Então, eu gostaria que vocês mantivessem isso em mente para o momento em que a gente decidir qual vai ser o primeiro mapeamento, o movimento, como é que nós vamos estar incidindo para conseguir fazer porque eu acho que o mapeamento, ele não está separado do nosso projeto aqui de comunicação, que é a capilaridade que a gente está querendo construir para o próprio colegiado, né? Então, tem boas novas aí para serem anunciadas, né, Diego? E eu acho que isso aí vai criar uma outra dinâmica para o mapeamento também, tá? Então, vamos aguardar também o que o Diego tem a nos contar. Já passo a palavra para o Diego, para que ele nos dê informes sobre o GT Comunicação. Só quero passar para a Camila, que levantou a mão a palavra antes. Oi,
Não, eu tô com um microfone num e com um vídeo no outro. Mas só para dizer que o Pelotas tentou fazer um mapeamento, né, dos artistas, que existe lá uma plataforma que também tem a mesma, foi feito nessa época do Lab, e também talvez possa se entrar em contato para pedir esse primeiro contato que tem, né? Eles têm muito poucos dados, mas a gente precisava se cadastrar obrigatório para o Lab, né? Então talvez tenha. Esses outros municípios também fizeram isso, mas Pelotas fez, e enfim, só para tentar contribuir. Camila, a boa ideia. A Vivi e a Mona estão participando aqui do bate-papo, informando. A Mona já começou um mapeamento em Caxias, e a Vivi está falando que a Fevale também tem algum tipo de iniciativa nesse sentido. Então, para eu não me esquecer, vamos tentar trazer essas informações do bate-papo depois para a nossa ata também, tá? Assim que eu exportar o vídeo, e aí eu exporto também o chat junto. Pessoal, podemos mais alguma questão sobre o GT Mapeamento, alguma dúvida, alguma colaboração? Ou podemos passar para o GT Comunicação? De acordo? Então, Diego, tudo contigo. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Talvez vai entrar aí um sonzinho de rua, que eu tô na rua, tá? Mas eu queria saber se vocês estão me ouvindo bem. Sim. Sim? Sim, Tá. Diego. Então tá bem. Bom, a gente teve uma reunião do GT Comunicação, eu considero que foi uma reunião bem produtiva, na verdade. Nós, acho que tivemos a participação de 6 membros, se eu não me engano. E aí nós começamos lá o nosso debate, e aí me ajudem também os que estiverem presentes, né, se quiserem, enfim, acrescentar a partir desses tópicos. O primeiro tópico que a gente tratou, obviamente, foi a questão da nossa campanha, já trazendo aqui, né, que nós não tivemos inscrições, nós tivemos acessos tanto ao formulário de inscrição e do regulamento, isso a gente conseguiu ter os números ali, né, e a gente teve, enfim, aquela campanha que foi acontecendo no Instagram, e a gente entende que, então, metade da intenção da campanha foi cumprida, que era exatamente despertar esse interesse, talvez em querer conhecer um pouco melhor a respeito do colegiado, apresentar algumas questões nossas, e também pensar que a gente, naquele momento, quando pensou a campanha, talvez a gente pudesse ter dado um tempo maior. Eu acho que a Mel trouxe uma questão importante também na última reunião sobre a questão da remuneração, a gente já tinha pensado também a respeito disso. Então, de forma conclusiva, nós, entre os presentes ali naquela reunião, pensamos que a gente tem uma certa urgência para que essa nova identidade aconteça, para que ela seja anunciada e, a partir dela, sejam pensadas... Gente, deve estar uma barulheira, né? Eu posso tentar entrar num lugar aqui. Deve estar horrível aí, não tá muito barulho? Não, a gente te escuta. Não. Tem um barulho, mas não impede de te escutar. Tá bem tranquilo. Eu também, porque tem um super aqui, eu posso entrar no super, eu tô num trajeto. Bom, e daí o que acontece? A gente entendeu que, devido ao fator tempo, a gente agilizaria essa construção dessa identidade a partir de os nossos membros. Chegamos a contatar, assim, mais especificamente, mas a gente entende também que é uma demanda de trabalho que alguns, nesse momento, não dariam conta. Então, o Guilherme assumiu essa função nesse momento. Eu queria dizer que muito bem, inclusive. Eu acho que o moço tem futuro. E fez para nós uma identidade visual bem bacana, assim a gente pode falar sobre ela apresentando aqui na sequência, e fez também um manual de aplicação, tanto para os cards do Instagram, quanto para o material que a gente vai mandar por e-mail, quer dizer, ficou tudo bem organizadinho ali, a partir do que nós pensamos no GT de comunicação, que seriam interessantes como primeiras publicações, de reapresentação dos colégios setoriais, do nosso colégio setorial, das datas das nossas reuniões de GT, das datas das nossas reuniões de pleno, e aí a gente vai seguindo, construindo nesse caminho a nossa página ali no Instagram. Esse manual de aplicação, de repente, Guilherme, se tu quiser falar um pouquinho mais, já que foi tu que criou, sobre a tua ideia de identidade ali, mas eu digo para vocês que está, assim,
aí uma opinião particular, eu acho que está super bonito, eu acho que vai funcionar, assim, para a gente fazer essa mudança, e também para que a gente possa já dar start, né, nesses processos que a comunicação estava pensando já lá desde dezembro, e que a gente tentou, então, trazer a campanha também como um projeto de comunicação, então a gente entende que, em partes, ela funcionou. Eu acho que o Guilherme pode falar um pouquinho antes da gente partir para o segundo assunto, que é o mailing. Também não quero estender muito o GT Comunicação, porque eu sei que a gente tem outras pautas. Bom, acho que como o Diego bem disse, assim, a questão da comunicação ela era uma pauta prioritária, né? A nossa identidade visual antiga, ela funcionou até aqui, mas ela também estava nos impedindo de realizar uma série de outras coisas, assim, nos engessando muito ao nível de diferentes peças e diferentes estratégias comunicativas que a gente podia lançar como colegiado, né? Então a gente seguiu fazendo chover com a identidade que nós tínhamos, né? Mas a identidade acabou se tornando uma espécie de pauta prioritária do GT Comunicação, né? Nós decidimos fazer internamente mais uma vez a identidade, mas dessa vez fazer com o manual de aplicação de marca, porque, enfim, não sabemos quem vai assumir o colegiado no futuro, então esse projeto legado ele também é importante, marca tem que ter manual de aplicação, enfim, e já começamos a pensar em alguns exemplos de aplicação, né? Aí depois o Diego pode falar um pouco para vocês de como é que isso vai ser lançado. Eu vou apresentar para vocês rapidamente umas partes do manual de aplicação, eu não pretendo discutir isso muito longamente, depois a gente discute isso numa reunião do próprio GT, vocês conseguem ver? Sim. Ah, que legal. Sim. Bom, se tu puder fazer tela cheia, mas acho que tá ótimo, assim, para mim tá super bom. A ideia da nova marca é que ela traga à tona justamente essa ideia de que o colegiado ele faz parte do sistema estadual de cultura, então ele faz parte de um todo, né? Então a peça ali do quebra-cabeça tem a ver com isso, com a ideia de que essa imagem mais perfeita, né, ela só pode ser acessada primeiro mediante o jogar um jogo, né, entrar no jogo da representatividade, né, da discussão também política que o segmento sugere, e, por outro lado, pela ideia de que, enfim, existe um encaixe entre o colegiado setorial de artes visuais, como os outros 12 colegiados, dentro de um sistema específico, tá? Eu só vou mencionar ali para vocês rapidamente, assim, tipo, diferentes de... Aqui estabelecemos diretrizes, então, produtivas, da marca, né, introdução, as referências projetivas, malha, as versões, paleta cromática, né, vamos para uma outra paleta respeitando as duas cores iniciais, aquele azul e o amarelo, mas mudando um pouco, aplicações em fundos, limites de redução, exemplos de má utilização, a marca não é uma marca em policromia, então isso também é importante, tipografias, famílias tipográficas que foram usadas, depois elementos de apoio, escopo fotográfico e contextos de uso. Tá, o manual ele vai ser, eu ainda vou mexer um pouco nele, então tem coisas que eu preciso seguir trabalhando, mas essa é a ideia, tá, gente? Espero que tenham gostado. Acho que vocês vão ver coisas novas aí depois do feriado, né, Diego? Gente, vou conseguir abrir minha câmera, tá? Estou aqui no espaço público, mas agora vocês podem me ver, acho melhor. Isso, exatamente. Eu achei também, a galera aqui está dizendo, né, gostou, excelente, eu achei que ficou excelente também. E comentar que o Guilherme conseguiu fazer isso num tempo hábil, assim, parabéns, porque eu acho que a gente vai conseguir, então, dar início a essa estratégia, que seria basicamente o seguinte: nós pensamos, então, em dar início no dia 2, após o feriado de maio, né? A gente pensou em marcar maio, o início de maio, como essa data, para a gente ter essa nova estratégia dentro do nosso feed ali do Instagram. Começaria apresentando, obviamente, essa nova identidade, né? Trazendo quais são os seus aspectos, por que a escolha do quebra-cabeça, como é que nós estamos aplicando ela, etc. Eu acho que não cabe
e aí é uma opinião minha, eu queria trazer para o pleno. A gente explicar que não houve um vencedor, que a busca, que a campanha aconteceu, mas que não teve alguém que foi premiado especificamente. Até brinquei com o Guilherme que as gravuras dele vão voltar para o acervo dele mesmo, né? Porque vinha dele. Então, Guilherme, parabéns, tu foi premiado com as tuas gravuras. Mas eu acho que cabe a gente apresentar, né? Eu não sei se necessariamente, inclusive, nominar o Guilherme, a gente também pode pensar nessa possibilidade, mas eu acho que já está ali dentro do nosso material também. E aí, a partir disso, a gente vai para 4 publicações que já foram, inclusive, apresentadas brevemente pelo Guilherme dentro do manual de aplicação, que é o que seriam os colégios setoriais, de forma geral, o que seria o nosso colégio setorial, e daí nos apresentando, inclusive nominalmente, se a gente achar que isso seria interessante, né? Quem compõe a nossa mesa, quem são os nossos titulares de suplência. E, na sequência, a gente traria a questão das... Concordo. Ah, tá. Ok. E aí a gente apresentar, então, quais são, eu acho que primeiro é o que são os grupos de trabalho, para daí apresentar as reuniões de pleno, as datas, e depois as datas de reunião de grupo de trabalho. A gente pensou numa questão, e eu acho que isso é interessante da gente também observar aqui, que é assim, a gente acha que seria mais interessante nós trazermos esse card com esse cronograma geral, das reuniões que vão ser as de pleno e das que vão ser as de GT, e quando elas forem acontecer, apenas trazer ela nos stories. Por quê? Porque quando a gente faz o card para o feed, a gente às vezes tem tido 9, 10 curtidas, 11 curtidas de reunião extraordinária e de reunião de GT. Mas quando a gente vai via story e usa alguma daquelas técnicas que o algoritmo entende que distribui melhor, a gente chega a 100, 120 visualizações para mais. Então, eu acho que pode ser uma estratégia a gente tentar pensar, sempre que for convidar para essa reunião, não ser necessariamente no feed. E trabalhando no feed, outras questões que a gente considera que possam ser mais importantes dentro das nossas publicações, que agora vão ter que ter uma frequência, né? Então, a gente vai ter que escolher qual é essa frequência. A minha sugestão é 2 vezes por semana nesse começo, tá? Da gente apresentando quais são os colégios setoriais, o que é o nosso colégio, quais são os GTs, as reuniões, depois especificamente cada GT, para ir construindo essa nossa página a partir dessa identidade. Bem, eu acho que em relação ao Instagram, é mais ou menos isso, para que a gente possa passar para o mailing. Eu não sei, a Mel levantou a mão, não sei se mais alguém, mas eu acho que a Mel está na sequência. Antes de passar para a Mel, rapidamente, Mel, vou ser bem rapidinho. Nós acabamos construindo a identidade visual nova internamente, mas a nossa intenção e o nosso desejo, né, enquanto coordenação, enquanto mesa diretiva, era de que o segmento produzisse essa identidade visual de uma maneira ativa. Nós tentamos fazer uma convocação, a campanha ela tinha virtudes, mas ela tinha também alguns vícios estruturais aí, em função do colegiado. Nós já discutimos sobre isso, mas eu gostaria de deixar marcado isso, né? De que, embora eu tenha feito, e nós tenhamos construído a identidade visual internamente, o desejo inicial e a intenção inicial era de que o próprio segmento produzisse para o colegiado a identidade. Tá? Porque a gente acredita que isso traz toda uma força e traz toda uma articulação também. Então, só para contextualizar mais uma vez, assim, eu sendo repetitivo, mas, enfim. Mel. Não, perfeito, pessoal. Achei que está muito bonita. Eu só tinha 2 perguntas, na verdade. Uma que o Diego respondeu, que era o que a gente vai falar para as pessoas, né, a respeito do concurso, mas acho que ele já esclareceu. E se uma observação só, se não era importante botar no logo RS, porque existem muitos colegiados, né? Existem colegiados de outros estados, existem colegiados municipais também. Mas é só uma observação, assim, para vocês verem o que vocês acham. Acho que sim, acho que é importante acrescentar. Vou acrescentar no logo, né? Mas o manual tá lindíssimo, adorei. Tá muito bonito mesmo. E o Gui já me mandou também como é que ele, dentro da estrutura dos cards ali, né? E eu acho que vai funcionar, gente, vai ser bem legal, assim. E é um movimento, eu acho que a gente está fazendo movimentos, né? Eu acho que isso também é importante, assim, ir ativando
e despertando primeiro, nesse momento, essas curiosidades. Eu acho que a partir do momento que a gente começar a fazer a aplicação disso dentro do nosso feed, a minha sugestão é que seja após o feriado de maio, não no feriado, no começo de maio, mas após o feriado, a gente também vai começar a fazer ali uma busca ativa de novos seguidores, né? Vamos ir atrás de outras pessoas que talvez a gente ainda não tenha buscado ali dentro do próprio Instagram, para a gente também ir vendo quais são essas ferramentas que a gente pode ter para ir aumentando também. Hoje a página tem ali uma média de 1.000 seguidores, acho que a gente consegue chegar a uns 2, 3 mil com um trabalho aí mais, né? Porque eu entendo também que o trabalho anterior não tinha como se concentrar em tudo. E agora que a gente se dividiu em GTs, talvez isso seja mais fácil. A gente poder, nessas divisões, por exemplo, se dedicar mais exclusivamente ao Instagram, nesse primeiro momento, ou a gente agora já poderia, então, não sei se tem mais alguém que tem uma dúvida sobre o Instagram, mas iniciar o próximo assunto do GT Comunicação, que era o mailing. Não tem ninguém inscrito, acho que pode começar, vamos falar do mailing, que é um outro projeto importante, assim, do GT Comunicação, né? Então, eu acho que, em linhas gerais, assim, o que nós pensamos na reunião e falamos, e é um projeto que a comunicação quer propor, é que a gente repense o nosso mailing. Ele já existe, né? E parabéns a quem construiu também esse mailing, não é fácil buscar contatos. E a gente acha que, nesse momento, a gente pode refinar isso de uma certa maneira, tornando ele um pouco menor nesse primeiro momento, para a gente entender quais são esses nossos disparos, ou seja, quem a gente quer chegar, a quem a gente quer apresentar o colegiado, e algumas dessas propostas já iniciais, inclusive a página do Instagram, e como a gente vai trabalhar esse mailing. O mailing, ele não é só, eu entendo, né, nesse contexto, o e-mail, mas eu acho que a gente pode entender que o mailing também é o contato telefônico, o mailing também é o WhatsApp de quem a gente pode acionar, o mailing é também quem a gente pode buscar dentro das páginas do Instagram. Isso tudo compõe, de uma certa maneira, o que eu colocaria dentro de um guarda-chuva de mailing, apesar da palavra mailing ter uma relação direta com o e-mail, né? Mas, assim, o que nós entendemos? Nós entendemos ali dentro daquela reunião que nós podemos categorizar esse mailing e, a partir disso, tentar, e aqui, qual foi a palavra? Eu usei descentralização, mas a Cris trouxe um outro termo. Eu usei descentralização, assim, jogando. Descentralizar o mailing é tirar o mailing só da região central de Porto Alegre, ou dessa região central do estado, né? E que a gente busque pontos que a gente ainda não contemplou ali. Qual foi o termo que tu usou, Cris? Tu lembra? Não me lembro se era capilaridade, se era rizomática. Capilarização, talvez seja isso. Talvez seja capilarização. E aí eu acho que eu pego aqui a fala dela anterior sobre o mapeamento, que ela fez a vinculação com a comunicação, que eu acho que é um pouco isso, assim, a gente pensou como a gente acessar, por exemplo, veículos ou espaços culturais, ou pessoas que tenham essa rede de contato, por exemplo, região litorânea, região sul, região de fronteira, essas divisões de região de estado, onde a gente pode, inclusive, e aí eu me coloco dentro desse papel da categoria mailing mídia, né, tentar começar a entender dentro dessas outras regiões do estado quais são os veículos que nos interessam. E eu estava olhando até no meu próprio e-mail, eu tenho que atualizar algumas coisas do meu e-mail, inclusive aqui de Porto Alegre, dos espaços culturais daqui, dos jornalistas daqui. Então eu já estou fazendo esse movimento também, porque houve algumas mudanças. Então, assim, por exemplo, tem um veículo novo, que é o Matinal Jornalismo, que é um espaço super bom, por exemplo, da gente manter o nosso mailing, o Nonada, esses veículos que foram aparecendo agora, mais recentes, além dessa mídia mais tradicional que a gente tem que acessar. E aí a gente entender, dentro dessas categorias, o que nos interessa em outros pontos de regiões do estado, inclusive quem é que ainda está acontecendo como espaço cultural, galera. Então não tem como não fazer um link direto com alguma coisa do mapeamento, pelo menos nessa disparada do mapeamento, né, nesses primeiros momentos. Por que ter esse mailing? Qual a importância desse mailing e por que categorizá-lo? Porque a gente precisa apresentar formalmente o colegiado, me parece, ou reapresentar formalmente o colegiado para alguns espaços em algumas regiões, inclusive trazendo alguns aspectos que nós já estamos pensando, e, por exemplo, o fato de que nós temos grupos de trabalho, que o mapeamento já está sendo iniciado. Como nós vamos fazer isso? Bom,
Aí é uma segunda etapa dessa estratégia de comunicação. Eu acho que nesse primeiro momento dessa largada, nós precisamos, e aí eu quero trazer para vocês como é que eu pensei, na divisão dessas categorias do mailing, que cada um traga a sua contribuição para esse mailing de alguma forma. Não precisa ser uma contribuição, né? Eu vou trazer tantos contatos. Não, não é isso. É a gente pensar aqui dentro do colegiado, quem é que poderia se responsabilizar por algumas regiões, por exemplo, ou por uma região, ou por um espaço, para que ali a gente pensasse quais são os e-mails, ou quais são os telefones, ou quais são os WhatsApps que nos interessam. Quem são essas pessoas para mandar esse primeiro material de apresentação, para tratar do nosso Instagram, para futuramente a gente ter uma estratégia melhor para apresentar outros projetos. Porque, assim, quando a gente trata ali da questão da categoria mídia dentro do mailing, não adianta mandar na mesma região para todos os espaços de mídia, não é isso. Aí é um outro caminho da gente pensar para quem nós vamos mandar aquela pauta específica, o que rende naquele lugar, e aí isso em Porto Alegre eu sei melhor, obviamente, mas eu vou começar a olhar para as outras regiões também. Nós temos aqui a Mona, por exemplo, a Mona, obviamente, tem os contatos ali da região de Caxias, que nos interessariam, inclusive, de mídia, etc. Então, eu acho que é um passo que a gente já tem que dar, que a gente já tratou isso na reunião, e que nós estávamos esperando também a identidade visual para que ela vá no e-mail, para que ela vá num texto oficial, para que ela vá num release. Então, é tudo isso que a gente já tem, sabe, já dá para dar esse start. E esse mailing eu acho que se torna uma prioridade nossa, porque a identidade visual, de uma certa maneira, já está resolvida, e essa sequência de publicações, se a gente bater o martelo aqui, também a partir de maio, né? Para vídeo propostas, uma lista de contatos contendo e-mail, telefone. Eu não consegui ler tudo ali que a pessoa mandou agora, mas é isso, é um grande guarda-chuva de contatos, e que vai ser organizado no Excel, que nós teremos acesso, que nós poderemos, num documento aberto de um Google Drive, atualizar, modificar. Só que o que nós comentamos, e aí eu quero reafirmar isso aqui na nossa reunião, a gente tem que ter um compromisso ético com esse mailing. Então, ele tem que ficar conosco, né? Ele não pode ser, eu vou divulgar, o fulano lá está precisando, eu vou divulgar todo o nosso mailing para ele, porque ele precisa agora. Não, porque a partir do momento que a gente recebe esses contatos, ou que eles têm passado, é uma responsabilidade nossa que esse mailing não vá para além disso, até para que as pessoas não comecem a lançar spam para essas pessoas que nos deram os seus contatos, seus WhatsApps. Então, esse é um acordo ético que nós vamos ter que cumprir entre nós aqui, tá? Lei Geral de Proteção de Dados, exatamente. E uma questão importante é, assim, dependendo do que nós, uma secretaria fixa, muita coisa para fazer, tá? Dependendo do que nós, eu estou na assessoria de comunicação da mesa, tá? Da coordenação, mas assim, dependendo do que nós formos trabalhar naquele momento como ação de mídia, é óbvio, evidente, que eu não vou só enviar, eu vou ligar, por isso que nós precisamos dos contatos, dos WhatsApps, para saber se a pessoa recebeu, se ela tem alguma dúvida, me colocando à disposição. Porque a comunicação é isso também, né? Tu conseguir fazer dentro dessa rede alguém como referência para tirada de dúvida e para acessar o colegiado a partir do que nós vamos divulgar, né? E é importante porque, assim, eu sei quem são as coordenadorias de cada GT, por exemplo. Então, devolver para essa coordenadoria essa dúvida, como é que vai funcionar, como é que a gente pode representar isso em determinada região, etc. É tudo muito inicial e eu gostei do que... Eu vou usar a fala da Cris para encerrar a minha, que é assim, talvez a gente esteja começando algo para deixar um legado para uma próxima gestão, né? Nada precisa se resolver por completo, assim, de forma urgente, mas eu acho que precisa se desenhar e começar a se desenhar... Aí eu estou falando da comunicação, né? GT de comunicação. Começar a se desenhar melhor como nós vamos nos comunicar a partir de agora com diferentes regiões e não só com a região central. Daí eu passo a bola. Eu acho que vamos trazer isso só como começo de comunicação, que nós já estamos nas 7 horas, eu sei que tem outras pautas. Nós tratamos de outras coisas, mas eu acho que essas são as duas mais urgentes. Acho que eram essas duas coisas, né, Diego? Primeiro, a questão da identidade e a sua publicação logo pelas mídias e o uso ativo já dessa identidade nova também para
criar uma sincronia com os outros projetos da comunicação, como é o exemplo do mailing. Mais alguma dúvida, pessoal, sobre a questão... Eu acho que a gente teve... Gui, desculpa te interromper. Eu acho que a gente teve algumas questões tratadas ali no chat, talvez precisassem desdobrar. Eu vi que algumas vieram como sugestões, ou... Eu vou abrir aqui o chat, tá? Tá, deixa que eu vou vendo, então, já que tá também ótimo. remoto, eu vou vendo. Ótimo. A Vivi diz o seguinte, isso que eu ia perguntar, porque eu tenho um mailing bem recente que fiz para a Bienal, de galerias e espaços culturais, dirigentes, mas receio o uso desses contatos, sempre muito delicado. Eu acho que esse é o ponto que o Diego estava mencionando em relação ao uso ético desse mailing, né? Enfim. Eu acho assim, primeiro, que as pessoas têm que se sentir à vontade de trazer os contatos que considerem que queiram trazer para cá, né, Vivi? Não precisa trazer todos os contatos, se tu acha que algumas pessoas gostariam que o contato não fosse divulgado, a gente também precisa ter essa sensibilidade, né? Porque esses contatos não foram feitos para esse propósito, mas sim para um outro evento, que era a Bienal, como tu trouxe aqui. Então, às vezes cabe, eu faço isso, às vezes quando é preciso, contato algumas pessoas e digo, olha, eu posso te incluir num mailing do Colegiado Setorial de Artes Visuais, se tu gostaria de receber algumas informações, nós estamos reestruturando esse mailing, para aquelas pessoas que tu tem mais proximidade, que tu acha, ok, essa pessoa não vai se importar, mas para aquelas que tu entende que as pessoas tenham um pouco mais de sensibilidade em divulgar para outro espaço específico, é legal comentar, perguntar, né? Eu faço isso em relação a tudo. Por exemplo, a pessoa me pede, tem contato de tal pessoa, tu pode me passar? Bom, eu só passo perguntando se a pessoa gostaria que eu devolvesse esse contato, né? Mas, assim, é assim que a gente vai informando, porque eu, por exemplo, tenho de outros eventos também. Então, eu sei quais são as pessoas que, beleza, pode botar meu contato ali, porque eu trabalho com isso, eu quero saber, né? Eu quero receber. Então, a gente também vai ter o cuidado de disparar isso, não como spam, quer dizer, separar isso de forma mais individual, mais direcionada, para que chegue também de uma maneira mais legal, né? Às vezes é legal que a gente mande nominal também, e não só pum para todo mundo, cara fulano, cara fulana, papapá, papapá. Então, isso a gente vai pensando conforme qual for a ação, né? Mas, assim, a tua colocação é ótima, é isso. A gente não precisa trazer todo mundo, e eu acho que é legal, quem já tem contatos anteriores, pergunte, se acha que tem que perguntar, e a gente tem que partir do pressuposto aqui, eu acho que nós podemos oficializar isso num documento, que ninguém daqui vai levar esse e-mail em geral para outro lugar, né? Então, eu acho que a gente pode oficializar isso num documento, como um acordo, um tratado geral entre nós aqui, de que nós estamos constituindo o nosso mailing e de que ele serve única e exclusivamente, na forma como ele está pensado e estruturado, para as ações do colegiado. E quem levar para fora o documento, o arquivo, bom, aí está descumprindo um acordo geral, né? Vou passar a palavra para a Jaque e depois para a Cris. Oi, pessoal, boa noite. Bom, primeiro, eu estou começando no colegiado, então já quero dar parabéns pelo trabalho já feito. E eu queria fazer uma pergunta, né? Nesse caso dos dados, né? Que pela lei de compartilhamento de dados, a gente realmente não pode compartilhar, a menos que a anuência das pessoas. Existe algum suporte jurídico para dúvidas como essa para o colegiado? Existe. A gente tem a assessoria jurídica da própria SEDAC, que nos presta assessoria jurídica sempre que nós precisamos, e é a assessoria da SEDAC que a gente recorre quando temos casos assim mais espinhosos ou que necessitam de algum apoio jurídico. Tá? Mas tu te referes especificamente em relação ao mail ou em relação à discussão que a gente fez antes sobre o mapeamento? Não, na verdade, em função do mailing, eu pensei se a gente tinha como ter consultas, aí pensei já em casos gerais, fiquei em dúvida, entendeu? Porque, assim, eu não me lembro bem quais são os dados que não podem ser compartilhados. Eu sei que não pode data de nascimento, endereço, telefone, acho que não pode também. Então, mas não sei se esse é um caso de levar adiante, mas me veio essa dúvida pensando, sim, sobre os dados. Acho que é um cuidado que a gente sempre tem que ter também entre colegiado, até porque as nossas pastas, por exemplo, do Drive, algumas apresentam, talvez, conteúdos mais sensíveis, então a gente também tem que ter um cuidado no compartilhamento desses elementos aí, né? Enfim. Eu passei por uma situação parecida porque eu era do colegiado do audiovisual, e eu sou diretora do Cine Esquema Novo, e num determinado momento de mapeamento, a gente tem muitos dados de
desde 2003, né? E daí, só que exatamente a gente não pôde passar os dados completos, porque a gente não poderia passar os dados, né, adiante, enfim, são dados nossos, que as pessoas preenchem por conta do festival, né? Bom, daí a importância também, no caso do mapeamento, de que esse mapeamento ele seja um processo tocado também pela universidade, né, com termo de confidencialidade, livre e esclarecido da entrega desses dados e de um compromisso por parte da instância que coleta os dados também em relação à sua confidencialidade. Jaque, obrigado pela presença, seja muito bem-vinda. Esperamos que contribua conosco aí. Cris, e depois Paula. Sobre essa questão do cuidado em relação a esse e-mailing, eu acho que a gente também pode estabelecer aqui um acordo, quem é que vai estar enviando, né? Eu acho que não é um mailing que todo mundo tem acesso aqui, tá? Que saia se copiando e acessando ao bel prazer, e as ações do colegiado nesse processo de divulgação do seu propósito, de suas ações e também de suas agendas, né? Isso é uma coisa bem delineada, né? E bem mapeada, é para isso. Então, já anunciar que é justamente para compreender melhor o que é o colegiado e tudo mais, que tem esse propósito, não tem propósito de sair fazendo propaganda de outras coisas, né? Então, e quem é que vai ter o acesso a essa agenda, né? Como garantia também de preservar, de não ter acesso a todo mundo, não sei como criar esses critérios aqui, acordar entre nós e garantir essa relação aí de cuidado. Eu também fico pensando, sabe? Eu acho que a gente tem que seguir discutindo isso depois e encontrar alguns mecanismos também para garantir essa proteção. Cris, posso passar para a Paula, e aí, enquanto eu passo para a Paula e depois para o Diego, eu dou uma olhada no chat aqui que está bombando. Vai lá, Paula. Não, eu queria só fazer uma perguntinha ali para o Diego. Eu sei que o mailing é mais completo, eu não sei quais perguntas vão ir nele, né? O Diego falou em telefone também. E desculpa se eu for repetitivo, porque a minha internet está bem ruim hoje, eu caí algumas vezes. A questão do newsletter também, se seria interessante, porque aí as pessoas se inscrevem, né, e aí elas vão recebendo e não tem tanto essa questão do cuidado com os dados, né, se não seria uma coisa mais light, assim, menos preocupante. Vai lá, depois a gente lê o chat. Tá, vamos por partes. Então, eu acho que eu quero trazer 3 questões para vocês. A primeira, que eu quero voltar lá para a minha fala inicial. O que esse começo do mailing vai intentar? Que a gente consiga, nas diferentes regiões, contatos bem específicos. A gente pode partir de início desse mailing com 100, 150 contatos, mas que a gente tenha eles melhor distribuídos. Quem é o nosso contato lá na região das Missões? Quem é o nosso contato no litoral? Quem é o nosso contato em Pelotas? Quem é o nosso contato... Essa ideia inicial do mailing, ela não precisa necessariamente trazer inúmeros contatos. O que a gente precisa é saber quais são esses contatos que nos servem nesse momento para montar esse mailing. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque quando eu também falei da questão de quem trazer, quais os contatos trazer, se quiser trazer o número que é importante para que a gente possa fazer a ligação, eu acho que também cabe dizer que esses contatos, esses telefônicos, serão mais de espaços de mídia, espaços públicos, do que necessariamente telefones particulares, né? Então, eu acho que a gente também não precisa lidar muito nesse primeiro começo com essa questão tão rígida de divulgação do dado, se vai vazar, se não vai vazar. Eu acho que é importante dizer nesse começo, que foi o que eu fiz a colocação, que esse mailing é nosso, nesse primeiro começo, e que a gente vai se responsabilizar entre nós de que ele não vá adiante. Mas o que eu entendi nesse primeiro começo? Que nós vamos ter lá o e-mail da galeria, o e-mail do espaço cultural, o e-mail do diretor do espaço específico, o e-mail do quem é o cara do setor da cultura lá do jornal X da região X, o editor da cultura do espaço XYZ.
e são contatos que, assim, são pessoas que teriam interesse, aí eu acho que é isso que alguém também já trouxe aqui, em fazer parte de uma lista de mailing de um colegiado setorial de artes visuais do Rio Grande do Sul para receber essas informações, pautas, porque ao que interessa para nós, por exemplo, ter um contato do cara ali do Matinal Jornalismo, vou usar essa referência porque é um amigo meu, o jornalista que recebe as pautas da cultura também, né, porque a maior parte é sobre cultura, mas ao que interessa a ele? Não interessa a newsletter para ele, do colegiado. De fato, não interessa a newsletter para ele. O que interessa é que quando eu tenho uma pauta, que nós tenhamos uma pauta específica que caiba a ele dentro de um espaço, por exemplo, como a nossa ideia do mapeamento, ou como alguma ação do GT de formação, ou como alguma outra ação específica que o colegiado se posicione, que essa pauta seja entregue, né? E aí pensar o seguinte, olha, nós vamos dar prioridade para ti, nós vamos dar prioridade para ti, para alguém lá da região X, da região Y, dessa informação. É mais ou menos assim que a comunicação, vamos dizer assim, funcionaria. Mas é óbvio que esse nosso e-mailing ele vai ser dividido por necessidade de divulgação da informação. Não interessa a galeria XYZ receber a pauta do jornalista, que é um outro e-mail, é uma outra comunicação, né? Então, eu acho que a gente não precisa partir desse momento com tanto cuidado, se nós vamos colocar, não vamos colocar. Assim, vou dizer de novo, eu acho que a metodologia bacana inicial tu gostaria de estar nesse mailing? Posso colocar o teu WhatsApp, posso colocar o teu número, etc. Bom, eu acho que a questão dos dados, e aí sim o Gui disse, a gente tem então esse assessoramento, a gente pode partir desse assessoramento para pensar, mas eu não estava pensando em nada assim tão complexo, eu estava pensando em a gente ter na nuvem um lugar onde as pessoas possam ir acrescentando, não precisa necessariamente passar para a comunicação para daí acrescentar. Nesse Excel vai estar dividido por categoria. Olha, isso aqui é contato de galeria, isso aqui é contato de espaço cultural, isso aqui é contato de museu, isso aqui é contato de imprensa, isso aqui é contato de alguém que é um agitador cultural ou que é um agente do campo naquela região, né? Eu acho que o mail pode se pensar a partir daí. A questão da newsletter, nós tínhamos pensado a newsletter, principalmente nesse primeiro momento, como algo para a gente também ir pensando como é que a gente vai estruturar ela interno para os nossos membros e mensal. Para que a gente colocasse as questões... É mensal, né, Gui? Mensal. Sim. Isso. Para que a gente colocasse, então, a questão das reuniões, do que foi debatido nos GTs daquele mês, o que foi debatido na nossa pauta geral aqui de pleno, e quais são algumas questões que nós queremos já começar a desenhar para o próximo mês. Tá? Para que a gente também não tenha toda semana uma newsletter, e isso também vai começar a cair daí naquele mesmo processo de, estou recebendo toda semana, não vou dar conta de ler, tem muita coisa. Então, o e-mail seria destinado para nossos assuntos oficiais, e que precisam receber uma atenção especial, e para uma newsletter mensal, nesse começo para nós, e depois podemos tornar ela, expandir ela, conforme a gente vendo que ela vai funcionando aqui. Essa é a minha ideia, que a gente comece com passos menores, para a gente vendo também se eles vão funcionar, e onde é que eles teriam algum problema de ruído de comunicação. Bom, vamos dar uma olhada no chat aqui. A Lise diz que seria interessante colocar quais as categorias de contatos que interessam ao colegiado. A Chico tem um mailing bem extenso e ela se disponibiliza a fazer uma escolha dos mais importantes. Então, Lise, eu acho que primeiro o Diego vai começar com essa categorização, então, né, quais categorias interessam para o colegiado a nível de título de mailing, e aí, assim que ele divulgar isso, acho que para os membros, aí cada um contribui, né, considerando esse pedido importante do Diego, né, de que, bom, se eu vou compartilhar o e-mail do fulano, que eu tenha falado com fulano antes, pedindo autorização, anuência. A Cris, a Camila... Desculpa, Guilherme, só deixa eu fazer uma soma rapidinho na tua fala aqui, que eu acho que eu não marquei em nenhum momento, mas eu quero marcar. Nós vamos partir do e-mail anterior, tá, gente? O e-mail anterior não está descartado, nós estamos partindo desse e-mail anterior também, nós vamos categorizar ele ali, ver o que ainda está acontecendo, quer dizer, não é pegar o e-mail anterior e dizer, não, agora nós vamos começar um novo, nós vamos construir a partir dele também, né? Óbvio, claro, evidente.
A Camila está apavorada com a demanda de trabalho. Ai, ai, a contribuição da Vivi nós lemos. A Bárbara está falando um pouquinho sobre mailing, o que ela entende como mailing. E aí depois já é sobre a questão da campanha e sobre o assunto anterior. Então, acho que é isso. Ó, a Vivi está dizendo... Alex, acredito que artistas, espaços e instituições culturais terão interesse em participar da rede do colegiado. Rede de contatos de quem cria, produz e circula. Sem dúvida. E a Vivi diz, tive o uso indevido de uns contatos que passei para uma atividade pública utilizados para fins pessoais e comerciais. Foi bem desagradável porque as pessoas foram abordadas para um fim no qual eu não havia pedido autorização. É legal ter esse respaldo jurídico de uso entre nós, os membros. É isso, Di. Gente, podemos passar adiante, então? Mais alguma questão sobre o GT Comunicação, sobre o GT Mapeamento, ou podemos partir para a próxima pauta? Também nos encaminhar para o encerramento da reunião. Então, nós temos duas pautas que estão um pouco atreladas, assim, por isso que eu as coloquei juntas. Então, a questão do plano setorial, por um lado, e a questão da 6ª Conferência Estadual da Cultura. Na última reunião da SEDAC, da Secretaria, com os coordenadores de colegiado, essa questão sobre os planos setoriais foi trazida novamente à tona, né? Então, o Colegiado Setorial de Artes Visuais já tem o seu plano setorial realizado, isso é uma conquista da gestão passada, e teria ficado, então, para essa gestão realizar o desdobramento das metas desse plano setorial. Desde que eu comecei, que eu assumi a coordenação do colegiado, nas reuniões de coordenação com a SEDAC, e esse assunto do plano setorial, ele é trazido sempre com interesse. Vocês já têm plano setorial, é preciso fazer o plano setorial, e assim por diante. E agora nós descobrimos, então, o porquê do interesse e de tanta, entre muitas aspas, né, pressão em relação ao plano setorial. Porque o Colegiado de Artes Visuais tem o seu plano setorial, foi aprovado pela última gestão. No entanto, existem colegiados que ainda estão começando os seus planos setoriais, né? Então, o que nós descobrimos é que há uma intenção por parte da Secretaria de realizar a 6ª Conferência Estadual de Cultura ainda este ano, antes ou durante o período de novembro, tá? Então, nós teríamos conferência, a 6ª Conferência de Cultura acontecendo esse ano. A notícia é um pouco alarmante, porque é um ano eleitoral, então nós não sabemos como vão se dar as tratativas da conferência, como é que vai se dar essa pré-conferência da 6ª Conferência de Cultura, então tudo isso pode ser muito politizado também, e esse é um receio não só da coordenação aqui do Colegiado Setorial de Artes Visuais, mas de outras coordenações também. Então eu estou trazendo essa pauta para vocês, para, óbvio, mantê-las informadas em relação ao que a Secretaria vem demandando dos colegiados, mas para que também nós estejamos atentos a uma possível realização da 6ª Conferência de Cultura. Bom, quando eles trouxeram esse assunto e atrelaram esse assunto da 6ª Conferência aos planos setoriais, obviamente os coordenadores objetaram e a gente começou a discutir, por exemplo, sobre como se faria, qual seria a metodologia para a criação dessa 6ª Conferência Estadual de Cultura, quais seriam as datas, como é que ela seria convocada, quem participaria e assim por diante. Nós fomos dando, então, fomos achando uma série de questões ali nessa proposta muito, assim, eles nos trouxeram de uma maneira assim, como se fosse algo muito normal, como se fosse algo muito simples, fazer uma conferência estadual de cultura, e a gente foi problematizando isso, então as coisas ficaram um pouco assim a serem ainda combinadas na nossa próxima reunião de coordenação, tá? Mas eu estou trazendo para vocês para que vocês estejam atentos também a essa intencionalidade de parte da Secretaria de realizar a 6ª Conferência. E é óbvio, né, aí qual será também a intenção de nós revisarmos os planos setoriais, na medida em que os planos setoriais eles precisam também
acompanhar os planos nacionais de cultura, precisam ter algum diálogo com os planos municipais de cultura. A gente tem, inclusive, municípios que ainda não implementaram o seu sistema, então tem uma série de questões muito mais delicadas e bem anteriores à questão da realização de uma sexta conferência estadual de cultura, que se realiza, como eu já mencionei, num período que nós teremos eleições, que se realiza de uma maneira esquisita, né, sem metodologia e sem chamamento amplo da sociedade civil, do segmento cultural, e que se realiza, né, sem essa organização prévia. Então, um pouco complicado, assim, essa pauta aparecer logo agora. Tá? Agora eu queria abrir para a gente discutir um pouco essa questão, assim, que está atrelada ao nosso plano setorial. Nada, gente. Na real, assim, a discussão sobre o plano setorial, acho que quem ficou nesse grupo temático foi o Edson. Edson, eu acabei me colocando ali no grupo para ele não ficar solito. E, enfim, né, a gente teria que retirar desse nosso plano setorial as metas, né? Objetivos e metas e coisa e tal. Mas realmente, assim, como todos os colegiados não estão com esse plano já construído, Nem né? todos. Nem todos, é. Então, na verdade, nós já temos algo delineado, né? E o que este plano impacta na conferência é que interessa, o que na verdade é quem pode participar, quem tem voz ativa, quem tem voto, quem tem quais são as questões sensíveis que impactam sobre a conferência e que a conferência impacta sobre que projeto político cultural. Né? A conferência está sendo direcionada ou pretende ser direcionada para o quê? E os planos setoriais convergem para alguma coisa? Ou qual que é a questão ali? Vejam, acho que a questão do plano setorial, que o Colegiado Setorial de Artes Visuais já realizou na gestão passada, já trouxe algum impacto, né? Mel, me corrige, porque tu acompanhou mais de perto esse processo, foi logo na transição ali da tua gestão para a minha. Mas uma das questões importantes é que aspectos do plano setorial foram contemplados, por exemplo, na construção do FAC visual. Né? Então, quando vocês olham, quem olha hoje o FAC visual, né, vocês vão encontrar nas diretrizes desse edital coisas que estão espelhadas ou que foram rebatidas e trazidas lá do nosso plano setorial, que foi construído pelo Colegiado Setorial de Artes Visuais na sua instância representativa, né, a sociedade civil, no segmento das artes visuais. Então, o plano espelha, de alguma maneira, né, esses anseios e essas demandas do segmento das artes visuais e estão ali consubstanciados. Né? Então, isso já aparece, digamos assim, na construção de um edital, que é uma forma de repasse super importante, né, para a construção de políticas públicas no segmento das artes visuais. Então, ali já tem uma importância, assim, daí vocês já tiram a importância dos planos setoriais. O que nos parece, eu assuntei um pouco sobre isso depois da reunião com o Edson, que faz parte aqui do colegiado de artes visuais, mas também é o coordenador do colegiado de dança, é de que talvez o governo queira revisar e mexer nos planos setoriais das diferentes áreas, dos diferentes segmentos da cultura. Aí temos que, como disse a Mona ali no bate-papo, ainda seguir observando como é que eles vão entrar e como é que eles vão ir pautando essa discussão. Camila.
Oi, agora deu. Não, na verdade, uma questão que me passou agora, porque eu tenho mais contato com o pessoal de Pelotas, né? Então teve essa questão. Nós, das artes visuais, ano passado a gente teve uma série de coisas que foram incluídas no plano, né? Mas, porém, eles cortaram quase todas as coisas que nossa área pediu, né? Agora, a Secretaria de Cultura resolveu fazer uma limpeza no plano que havia sido aprovado em conferência municipal. Então, está todo um debate. Mas a minha questão é pensar, em algum momento se reuniu, assim, a nível de Estado, as artes visuais, porque quando a gente faz conferências, né, as conferências elas são muito amplas e normalmente se faz grupos, enfim, mas a gente, não sei se lá em Pelotas, pelo menos na conferência, a gente sentiu muito falta de poder ter um espaço, porque como nós, as artes visuais, a gente lá, pelo menos, não se reúne muito, e a gente acaba ficando muito, né, diferente de outros grupos, por exemplo, a música, o teatro, enfim, demorou muito para a galera se ligar que tinha que estar junto, e agora, assim, a nossa análise é que sempre a gente perde para os outros grupos, né, porque a gente não está organizado. Então, por exemplo, nunca entra nada, não tem nenhum edital específico para as artes visuais em Pelotas, enfim. Então, a minha pergunta é assim, existe algum movimento a nível de Estado que reúna, né, especificamente para as artes visuais? Algum dia houve isso? Porque eu não conheço, e aí fiquei com essa vontade, assim, na verdade. Justamente, né? Acho que o plano setorial que foi realizado pelo Colegiado Setorial de Artes Visuais, que é uma instância que atende a nível estadual, faz justamente isso que tu estava requerendo. O que é uma infelicidade, na verdade, e aí nós temos ao governo, e temos que apontar isso de modo mais contundente ao governo, é o fato de eles nunca terem, de uma maneira também um pouco mais contundente, solicitado do colegiado, a publicação desse plano setorial, a sua publicização no próprio site da SEDAC, né? Então, eu acho que o plano setorial é justamente esse instrumento que tu aponta que, mas onde é que está, né? Onde é que a gente encontra ele? Está aí o instrumento, ele foi desenvolvido pelo colegiado na gestão passada. Ele precisa ser publicizado, né? Nós temos acesso e nós fornecemos, enquanto colegiado, acesso a esse documento pelas nossas mídias. Tanto a gente também tem um escopo mais restrito de acesso a ele, né? E de pessoas que estão consultando as coisas que o colegiado divulga. A gente precisa do apoio também ao nível, né, estadual, assim, falando em termos de governo. Olha, vejam o que a Mel diz, né? Justamente, o plano setorial é o instrumento de planejamento, de afirmação de direitos das artes visuais, né? Então, ele foi construído com base nessa ideia de construção de políticas ao nível estadual para as artes visuais. Bom, é dele que se vai tirar a demanda para os planos municipais. Tá? Eu estou procurando aqui no nosso Instagram, a gente tinha o link no Linktree, né, para o plano, mas Onde eu acho tem que não acesso, está mais aqui. Vamos revisar e vamos botar de novo, caso ele tenha caído. Vou botar aqui o acesso já aqui. Porque está no nosso Drive, mas é legal que esteja no Instagram também, para as pessoas clicarem direto, né? Mas o que aconteceu, Camila, na gestão passada, a gente fez o plano com base, tudo tem base no Plano Nacional de Cultura, né? A gente fez com base no Plano Nacional e, na verdade, já pegando algumas especificações dos nossos colegas que já tinham planos, como a dança e o circo, se eu não me engano. Não era o circo. Era a dança e outro colegiado que já tinham um plano feito nesse modelo. E daí a gente foi avaliando todos os tópicos, incluindo coisas, retirando coisas, enfim. Isso foi um processo que durou, na verdade, os 2 anos que eu fiquei na gestão passada. Foi um processo muito longo, demorou muito tempo para ser aprovado pela SEDAC. E, assim, a nossa representatividade naquele momento eram as pessoas que a gente tinha no colegiado,
né? Então, a gente tinha pessoas de várias regiões, mas a gente não contemplava todas as regiões do estado. Isso é um problema que a gente ainda tem, né? A gente ainda não contempla como representantes todas as regiões do estado. Mas é uma pena que a gente não tenha conseguido fazer isso com mais participação, porque, enfim, a gente tinha uma limitação quanto a divulgar as nossas reuniões. As reuniões são abertas, mas a gente ainda tem esse empecilho, né? A gente divulga nas redes sociais, pouca gente vem, mas a discussão, e como tu mesmo falou, ela é feita por esses profissionais que têm interesse. E daí a gente pega os profissionais que têm interesse nas artes visuais, são pouquíssimos, porque a gente não é organizado. A gente está começando a se organizar agora. Mas o plano é super importante para isso, assim, por exemplo, para exigir que o governo faça editais específicos para a área, ou quando tu quer fazer um parecer de alguma coisa, tu pode pegar as informações que tem no plano. Por que é importante difundir tal coisa? Tu consegue ser amparado por essa escrita do plano, sabe? Eu acho que a gente pode escrever projetos com base no plano, porque isso é um documento oficial, e a gente, realmente, eu acho que a gente, uma das coisas do comitê de comunicação é que a gente pode tentar divulgar mais ele, porque a SEDAC não vai fazer isso pela gente. Aliás, a SEDAC demorou muito tempo para aprovar, porque ela tem essas questões, a gente deixou o plano super redondinho em algumas coisas que a SEDAC não concordava, então ela não tem interesse de divulgar. E quem tem acesso a essas informações, nossa, consegue construir projetos melhores, consegue exigir coisas melhores para a área, né? Então, eu acho que uma das coisas fundamentais esse ano é a gente divulgar mais por que é o plano, para que ele serve, e quais todas, divulgar os eixos do plano, como ele foi construído, enfim, é importante isso. Cris. Oi, pois é, essa questão me fez voltar à conversa que eu tive com o Felipe Caldas, né, que quando ele encontrou a dificuldade da análise do edital da LAB e tudo mais, ele comentou, digo, pois é, a gente tem que discutir muito sobre essa questão da cadeia e tudo mais para construir essas categorias, para que, quando se lançam os editais, já ter os campos de preenchimento de informações necessárias para o mínimo básico necessário para se conhecer a própria cadeia, né? Eu uso, talvez, não me lembro se ele usou essa expressão cadeia produtiva, porque cadeia produtiva é uma expressão muito da economia, né? O Instituto de Artes, as pesquisadoras do Instituto das Artes Visuais costumam usar mercado expandido, né? Então, quer dizer, todos os profissionais que participam de algum projeto, alguma coisa assim. Mas de pensar, e talvez isso, de fato, a gente precise revisar no nosso plano setorial, e talvez a gente consiga, inclusive, fazer isso melhor a partir do momento que se pensar essa categorização e esses conceitos melhor, assim, para daí também poder sugerir em editais determinados campos de preenchimento como forma da gente conseguir aprimorando informações acerca das atividades das artes visuais no Rio Grande do Sul, né? Utilizar os editais como forma da gente obter esses dados, essas informações também, né? Só isso, Eu assim. acho, O que eu que criei, o Caldas falou desdobramento, dele, e o próprio plano setorial, e talvez agora a conferência, entende, da gente estar sugerindo determinadas coisas, e isso inclui também a formatação do edital, né? Não apenas a abertura do edital, mas a formatação como possibilidade de pesquisa para aprimoramento do setor. Outra coisa que me ocorreu te escutando falar, Cris, é que talvez o trabalho agora que tem que ser feito de desdobrar do plano setorial as suas metas também indique a necessidade de uma que outra revisão do plano setorial também, né, de algum tipo de aspecto dele. Talvez
questões específicas do plano acabem sendo, na verdade, metas, né? E o plano tem que ser colocado, algum ou outro aspecto tem que ser colocado de um ponto de vista um pouco mais abstrato, justamente para trazer à tona demandas que são mais objetivas, né? Enfim, ou Sim, não. assim, ó, e vamos nos dar conta o seguinte, assim, ó, se vou convocar todos aqui presentes e os não presentes para olhar de novo o nosso plano setorial, dar uma lidinha nele e pensar que contribuições podem ser dadas, o que dá para pensar ali a respeito, porque ficar esse tema apenas com uma pessoa lá no grupo temático é complicado, né? E convidada aí também a quem quiser participar dessa discussão. Não, esse assunto, Cris, é um assunto de pleno, né? Não é um assunto de GT de modo algum, até porque nós temos uma diferença entre, eu acho, né, Mel, tu pode falar melhor, mas da composição do colegiado da gestão passada para esse, a gente teve uma pulverização um pouco maior entre regiões, eu acredito, né? Então, isso nos ajuda também na revisitação do próprio plano setorial, né? Então, sim, é importante. O que eu queria trazer dessa pauta é que estamos atentos em relação a que tipo de demanda a SEDAC também está querendo fazer em relação aos planos setoriais. A gente também tem que ficar atento a que tipo de pedido eles vão fazer em relação à revisão e se nós também já estamos preparados para começar a fazer a revisão do nosso plano setorial, né? Olhar o que já foi realizado pela gestão passada e se estamos preparados para desdobrar dele as suas metas. Quem mais tem escrito? Camila e depois a Lise. Oi, gente, desculpa a minha ignorância, mas eu realmente não sabia que o plano. Eu até olhei o plano, achei super interessante, mas eu não sabia para que ele era, né? Quando eu recebi, eu lembro que tinha no Linktree, quando a gente recebeu, quando eu entrei, vocês mandaram uma série de documentos, assim, que eu achei super bacana. Eu disse, nossa, como são organizados, achei o máximo, né? Inclusive, eu sempre falo pro povo de Pelotas lá que se a gente tiver metade da organização de vocês, a gente já vai estar, né, super bem, assim. Mas a gente, se eu soubesse desse plano, nós teríamos muito mais facilidade, né, para fazer o nosso plano final do ano passado, né? Uma pena que nós não soubemos disso antes. Eu acho que é bem importante fazer essa divulgação, mandar para, de repente, alguns representantes das regiões, né, talvez para os conselhos, tentar fazer essa articulação para que ele também seja acessado e também, de repente, tenha algum retorno, né? Porque, de fato, quando eu estava pensando nesse encontro, estava pensando no encontro mesmo de conversa, né? Não estava pensando só, né, na importância desse plano, mas, assim, como uma conferência funciona muito essa questão da comunicação e da gente poder fazer encontro e trocas, né, que podem ser virtuais ou presenciais, eu acho que vale pensar também, não talvez para essa gestão, mas de pensar como que a gente pode fazer um encontro das artes visuais no Estado, né, no sentido de se olhar, de poder estar junto, de poder pensar juntos, né, de ter encontro mesmo, né? Era nesse sentido que eu trazia, mas eu achei ótimo eu preciso ver o plano e quero repassar para o pessoal, então, né? Olha, me ocorreu aqui, te escutando falar, Camila, que talvez uma das ações da comunicação, né, de divulgação do plano seja importante também pensar em termos de uma... Bom, a gente falou de escutatórias lá no SEC, quem sabe a gente também pensa numa escutatória organizada pelo próprio colegiado para olhar de novo o plano setorial, não revisá-lo, assim, mas olhar para o plano setorial, estudá-lo, né, começar a desdobrar dele as metas, no sentido de uma convocatória mesmo da própria sociedade civil em relação ao segmento das artes visuais no Estado, né? Então, talvez isso também possa ser organizado, ou começar a ser organizado na interface aí do GT de plano setorial com o GT de comunicação, mas eu reitero, o plano setorial ele não é um assunto que deve ficar isolado num GT, ele é um assunto que deve ser trazido para o pleno e é ótimo que a gente esteja discutindo ele justamente agora. Lise. Gente, eu perdi um pedaço da conversa aí porque eu caí, tá? Mas essa questão das conferências está
agora me deixou bastante preocupado, que eu recebi um WhatsApp do Conselho Municipal de Cultura, que eles estão pensando, não sei se tu já falou isso, Guilherme. Sim. Em adiar a Conferência Nacional. O Conselho Municipal de Cultura não está conseguindo fazer a Conferência Municipal, por entraves da Prefeitura, né? Não sei como é que está a Conferência Estadual. Eu achei meio preocupante isso da gente estar empurrando tudo isso para depois. Sabe? Parece, gente, complexo de perseguição, desculpe, mas parece que eles estão, né, impedindo que isso aconteça, né? E não sei se as conferências são justamente os espaços que a gente tem para se encontrar, para discutir, para se conhecer, o que a Camila estava falando. É uma coisa aonde a gente vai falar sobre as questões que nos importam. Então, Claro. se a municipal não está acontecendo... O que eu trouxe é que há por parte da SEDAC, ou seja, do Estado, um interesse de fazer a 6ª Conferência Estadual de Cultura. E eles querem fazer essa 6ª conferência ainda esse ano, sob o pretexto de revisar os planos setoriais ou de finalmente dar o ponto final nos planos setoriais daqueles setores que ainda não têm, ou daqueles segmentos que ainda não têm os seus planos setoriais. No entanto, eu acho a escolha de fazer isso logo agora um pouco arbitrária, vocês entendem? Porque a gente está vai entrar em ano eleitoral agora. Como é que vai se dar essa 6ª conferência? Como é que ela vai ser usada? Então, eu acho que o que eu estou trazendo aqui é justamente para isso. Eu não vejo essa teimosia ou essa recalcitrância, como tu está relatando, do municipal em fazer a conferência. No âmbito estadual, eu estou vendo justamente o contrário, um interesse e uma pressa em fazer a conferência sem metodologia, sem organização, sem data definida, tem que fazer esse ano ainda, entende? Então, eu estou trazendo isso também como um problema. Eu acho que a falta de pressa e o imediatismo são opostos que são complicados e falam a respeito de um processo que, no mais das vezes, não é democrático. Tá? Justamente para discutir um assunto tão importante como o plano setorial. E tem um histórico também de usar as nossas instâncias de participação popular como assegurar uma coisa que, no final das contas, não é discutido. Uhum. Né? A assinatura do colegiado. Mas uma fachada democrática, né? Uma fachada democrática, exatamente isso. Mas eu não sei, gente, fiquei preocupada com isso, realmente fiquei. Eu sigo informando vocês, mantendo vocês informadas a respeito desse assunto. Não houve, isso foi na semana passada, na reunião com a SEDAC na semana passada. Essa semana eles já não marcaram reunião, não houve nenhuma movimentação para marcação da reunião com os coordenadores de colegiados. Vamos esperar, vamos ver na semana que vem o que vai acontecer. Na reunião que nós tivemos na semana passada, eles trouxeram uma ideia, assim, vamos fazer uma conferência, vamos fazer, mas de que modo? A gente começou a problematizar isso e se viu o furo, se tornou óbvio o furo, assim, né? Como é que tu vai trazer a ideia de uma conferência se tu não tem absolutamente nada preparado, estruturado e organizado para fazer, né? E também a intenção, ela é esquisita, assim, revisar plano setorial, em que medida, né? Quem é que vai organizar isso? Então, a gente está problematizando justamente isso e estamos aguardando. Eu mantenho vocês informadas. De todo modo, antes de te passar a palavra, eu acho que a gente tem que pensar nisso que a Mel falou também antes, né? Na importância desse instrumento, que é o plano setorial, na importância dele para as políticas públicas na área das artes visuais para o Estado. E eu acho que a gente precisa objetivar reuniões que são chamadas pelo próprio colegiado, e aí eu conto com o apoio de vocês para que a gente organize isso também, porque se há um problema ao nível municipal, a gente também tem que atender essa demanda, né, organizando o Estado. Então, a gente precisa também estar atento a isso. São muitas frentes, né, gente? Eu sei que é muita coisa ao mesmo tempo, mas essa peteca não dá para deixar cair. Lise. Outra questão é em relação a essa divulgação que tu estava falando. Eu gostaria muito que passassem para mim
para que eu pudesse usar o mail da Chico para divulgar. Eu sugiro que a gente faça um cardzinho que a gente possa mandar de uma forma fácil. A gente tem o WhatsApp da Chico também, que as pessoas possam acessar o link do plano, né? E também os convites para as reuniões, eu também posso passar pelo meio da Chico, posso divulgar pela Chico, né? Que é bastante gente. A gente vai organizar ali com o Diego agora na comunicação uma forma de divulgar de uma maneira um pouco mais eficaz agora o plano setorial. E se for do interesse do colegiado, a gente organiza também algum tipo de convocatória ou de escutatória para além da conferência. Porque também, né, quem é que vai convocar? Acho que a gente também tem que se colocar num lugar de movimentação, assim, né, de protagonismo em relação a essas coisas, enfim. É como eu penso, assim. Quem é que mais está inscrito, gente? Vamos ver o chat. Tá, ficamos combinados assim, como encaminhamento, a gente vai pensar numa estratégia para divulgação do plano setorial, que já existe, e reativaremos o GT do plano setorial, que está só o Edson e a Cris, acho que eu também. Assuntos gerais. Alguém tem algum assunto que gostaria de tratar? Lembrando que a pauta, gente, ela está sempre aberta ao longo da semana. Eu envio com antecedência, mas vocês sempre podem colaborar com a construção dela também, por favor, tá? Eu gosto disso, é coisa de professor, né, Mona? Gostar de tema. Fica como um tema, como um barra convite, a leitura, assim, a apreciação refinada do nosso plano setorial, construído já na gestão passada. Gente, também eu acho que teria que se explicar o que é esse plano setorial de uma forma fácil, porque acho que tem muita gente que não sabe nem o que existe e muito menos para que serve. Então, talvez tentar uma linguagem bem simples para explicar para que serve, para que as pessoas, mais pessoas se interessem a ler isso, né? Boa. Mas gostaria também de mencionar isso de novo, assim, o plano setorial ele está acontecendo, ele acontece e o FAQ e as diretrizes do FAQ visual são um reflexo dele. Fica anotado como encaminhamento também para esse tema de casa aí do GT Comunicação, então que a gente consiga criar uma espécie de campanha para a questão do plano setorial. Gente, não havendo assuntos gerais ou outros assuntos a tratar, posso dar a reunião como encerrada? Sim. Então, encerro a reunião do Colegiado Setorial de Artes Visuais do dia 20 de abril de 2022. Agradeço a presença de todas, todes e todos. Muito obrigado. A participação de vocês é imprescindível, sobretudo porque estamos tratando aqui justamente de assuntos importantes e que têm uma abrangência ao nível do Estado. Muito obrigado, gente. Boa noite. Seguimos falando lá pela newsletter e pelo grupo do WhatsApp. Tchau, gente. Pessoal. Boa noite. Bom carnaval. Boa noite. Até mais. Bom feriado. Tchau, gente. Bom feriado. Mesa diretiva, querem ficar mais um pouquinho para discutir alguma coisa, assim, antes de... Eu estou feliz de estar de volta e eu acho que foi uma reunião excelente. Tipo, bastante demanda para o GT Comunicação, já comecei a pirar o cabeção aqui. O de comunicação vai ser sempre o mais... Eu acho que só com essas demandas que surgiram, a gente já tem bastante conteúdo para movimentar. E a comunicação, da comunicação do que é o colegiado, né? Mas então, o que me ocorreu... apresentar o colegiado já pode partir daí, né? E unir essas demandas também, para não ficar repetitivo. Vamos ver o que o Di fala depois do nosso... Mas o que me ocorreu com a fala da Camila, que os novos integrantes do colegiado, esses que ingressaram posteriormente, não foi dado acesso e comunicado sobre o plano para eles, assim como nós tivemos, sabe, Guilherme?
Lembra Então, que o Di falou, né, que daqui a pouco nós nos apresentarmos de novo seria tem que interessante. refazer todo esse processo, quer dizer, nos apresentarmos, onde que está o plano, onde que está o plano setorial, onde que está o plano de Eu acho gestão, que são pode duas ser coisas a separadas. próxima pauta para a próxima reunião, de repente pode ser isso já, assim, de um jeito um pouco mais breve, mas assim, ó, gente, né, conforme a reunião passada, pelo desconhecimento, a gente lançou ali um monte de documentos e não explicamos, né, falha nossa. Nós vamos fazer essa explicação agora. Até para nós do GT da comunicação também reativar, né, tudo isso para também começar a visualizar de que forma a gente vai levar isso com uma linguagem mais leve, porque é bem aquilo, não adianta vir com um texto todo blu, 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 que as pessoas não vão ter interesse de ler aquilo, né? E eu participei da construção do plano setorial mais no finalzinho, assim, né? Quem se envolveu bastante foi a Neiva e o Ben e a Mel, né? No entanto, uma coisa que tem uma questão do plano setorial é que ele é pouco didático. Tá? Eu acho que isso fica como uma tarefa também para a gente agora dar uma olhada no plano setorial e tornar ele mais acessível, mais didático e dar uma boa revisada nele. Eu acho que esse trabalho ele não foi necessariamente realizado. Eu acho que isso a gente pode fazer, assim, tá? Eu sempre confesso... deixa eu só parar a gravação aqui, que senão vai ficar gravando horas. Eu sempre